Então, pessoal, bom dia, né, a todos e a todas. O objetivo da aula hoje, né, é trabalhar essa temática, né, procurar responder a questão que é filosofia, de modo mais preciso, né, essa atividade, né, que caracteriza, né, que é a condição de possibilidade da filosofia, né, o pensar, o pensamento, né, o que significa pensar. Eu vou seguir aqui uma interpretação, né, de uma filósofa, de uma pensadora alemã, Hannah Arendt, da Vida do Espírito, a obra central dela, A Vida do Espírito, né, em que ela procura descrever as atividades do espírito, né, que ela compreende, né, essas atividades, né, que expressam determinadas capacidades, né, e atividades, por exemplo, que ela determina o pensar, o querer e o julgar. Né. Eu vou, basicamente, me ater a esse primeiro capítulo, né, dessa obra, A Vida do Espírito, né, e seguir a interpretação, né, de Hannah Arendt, né, de Kant, a respeito dessas distinções, né, que Kant opera entre o pensar e o conhecer, entre a razão e o intelecto, entre a atividade de pensamento e a atividade de conhecimento, e a distinção entre filosofia e ciência. Né? O que é que caracteriza propriamente a filosofia, né? O modo propriamente filosófico de pensar, né? O que é que caracteriza os traços essenciais, digamos assim, né, do modo de investigação próprio das ciências, né, da ciência, o modelo de racionalidade. Daí, essa importante distinção, né, entre razão e intelecto, ou razão e entendimento, né, que seriam as faculdades, né, responsáveis pela atividade de pensar e pela atividade de conhecer, né, respectivamente, entre o pensamento e o conhecimento, né. Então, Kant faz essa distinção, e é extremamente importante para nós aqui, né, para poder visualizar aí possíveis implicações, né, virtuais implicações e desdobramentos para o campo da educação, para o nosso domínio. Né, e para que nós possamos também, né, caracterizando essa atividade, né, do pensamento, né, nós possamos chegar aí, né, a essa difícil resposta para essa questão que é a filosofia, certo? Então, o que é filosofia? O que significa pensar? A distinção kantiana entre pensar e conhecer. Tem uma epígrafe aqui, né? Uma citação do filósofo alemão Martin Heidegger, autor de Ser e Tempo. O pensamento não traz conhecimento como as ciências. Ou seja, a atividade do pensamento, a própria filosofia, tal como se desenvolve na filosofia, né, o modo propriamente filosófico de pensar, de se ocupar com seus temas, com seus assuntos, com seus objetos, com seus problemas, não produz conhecimento, tal como as ciências. É uma citação importante, eu acredito que deva servir como uma espécie de fio condutor para a nossa aula, a nossa exposição aqui. Então, Kant, segundo Hannah Arendt, né, na Vida do Espírito, faz essa importante distinção, a distinção entre razão, né, tradução da palavra alemã, Vernunft, e o intelecto, o entendimento, Verstand. Né? Segundo Kant, pensar e conhecer não são a mesma coisa. O intelecto, como atividade de conhecer, é responsável pela atividade do conhecimento. Já a razão, como faculdade de pensar, é responsável pela atividade do pensamento. Então, trata-se de duas atividades distintas. A atividade de conhecer, ou atividade do conhecimento, e a atividade do pensamento. O pensar e o conhecer são coisas diferentes, distintas. Né? Deixa eu prosseguir aqui. A diferença entre filosofia e ciência, segundo Kant. Então, nós encontramos, né, por um lado, a busca da verdade e o desejo de conhecer, ou essa sede de conhecimento, essa busca de conhecimento na ciência, nas ciências em geral.
Daí, segundo Kant, a ciência lida com questões respondíveis, segundo o seu modo próprio de operar, de investigar, o modo como ela lida com seus objetos, né, com os problemas com que ela se ocupa, o modo de racionalidade, no sentido amplo, não, modelo interpretativo ou mesmo, de um modo mais singular, explicativo, descritivo das ciências, né? A ciência lida com questões respondíveis. Os critérios da cognição e do conhecimento na ciência são a evidência e a certeza, ou seja, a questão do experimento, da experimentação, da demonstração, da mensuração, medição, quantificação dos fenômenos, na possibilidade de você reproduzir os fenômenos naturais, né, em condições artificiais de laboratório, ou seja, né, operar com bases, né, em relação de causalidades, né, buscar estabelecer relações de causalidade, né, em relação aos fenômenos observados, quer dizer, tudo que é próprio do método das ciências. Então, o critério da ciência é a certeza, é a evidência, é a verificação, é a demonstração, é a prova. Né? As ciências produzem conhecimentos, né, objetivos. Aí a ideia de um conhecimento objetivo. Né? Enfim. E a busca de significado na filosofia. Né? Por outro lado, a filosofia ela busca o significado. A filosofia lida com questões irrespondíveis. Questões em relação às quais nós não temos respostas. Não podemos chegar a certezas, a evidências. Nós não podemos comprovar, verificar, mensurar, medir. Então, a filosofia não lida com um conhecimento objetivo. Então, é muito interessante esses paralelos que Kant já vai estabelecendo, né? E essas demarcações, diferenças, né, entre o modo de operar próprio das ciências, de um conhecimento científico, na objetividade do conhecimento nas ciências, e o modo de operar próprio da filosofia, né, a especulação filosófica, o pensamento, né, a reflexão filosófica, que lida com temas e problemas para os quais nós não temos respostas últimas, definitivas. Daí, segundo Kant, né, o critério do pensamento é a interpretação do sentido. Então, nós temos aqui, né, já uma oposição, digamos assim, um divisor de águas, né, entre a certeza, né, que nós buscamos no conhecimento, os critérios de evidência, demonstração, de prova, de certeza, e o sentido e o significado próprio da filosofia, né, próprio do pensamento filosófico. Então, por um lado, nas ciências, nós temos a busca do conhecimento, de um conhecimento verdadeiro, demonstrável, verificável, que trabalha com o ideal, né, de verdade, no modelo da certeza. Né, a certeza como ideal para a verdade. Na filosofia, né, nós operamos não com modelo explicativo, né, mas com modelo interpretativo. A questão do sentido e do significado. A filosofia busca o significado e não a verdade, no sentido da certeza. Então, já uma posição aí bastante interessante para nós aqui, né, para a gente demarcar as diferenças entre filosofia e ciência. Até porque, para que nós possamos criar determinadas expectativas em relação à filosofia e criar determinadas expectativas em relação à ciência. Né? E não colocar para a filosofia expectativas que não são dela, que seria, por exemplo, das ciências, e não esperar da própria ciência, né, ou criar expectativas em relação às ciências, de um modo geral, né, questões que são próprias da filosofia. Devo seguir aqui. Então, a filosofia lida com questões irrespondíveis. Né? Em que consistem essas questões, né, cuja natureza não temos respostas? Né? Dada a natureza dessas próprias questões, né, indagações, nós não encontramos respostas. Portanto, elas são irrespondíveis. Segundo Kant, a filosofia lida com questões irrespondíveis por tratar de assuntos incognoscíveis, a saber,
Deus, a liberdade, a imortalidade. Embora incognoscíveis, são do maior interesse existencial para o homem. Isso é Kant, uma citação de Kant. Então, veja bem, né? A filosofia lida com assuntos incognoscíveis, com questões irrespondíveis. Por exemplo, seguindo Kant, né? A natureza de Deus, né? O problema da liberdade, né? O problema da imortalidade da alma, né? São questões, né? Que nós não encontramos respostas no conhecimento. Né? A ciência, né? As ciências, por mais que primam pelo método, pela objetividade do conhecimento, pelo ideal de certeza, não podem demonstrar empiricamente, com bases nos procedimentos de verificação, de prova, de demonstração, né, a natureza última de Deus. Da mesma forma, o problema da liberdade não é uma questão das ciências, né, que você possa operar com base em um conhecimento objetivo, estabelecer relações causais, né, relações de causa e efeito, enfim. Da mesma forma, o problema da morte, o problema da imortalidade, né, no seu sentido existencial. Né? Então, vocês vão percebendo que o Kant, né, ele coloca como um problema propriamente para o pensamento, quer dizer, as questões do pensar, e por extensão da filosofia, né, especulativa, teórica, né, a questão da contemplação no sentido amplo, né, ela se ocupa com domínios, a gente poderia colocar assim, de objetos, né, com um campo de fenômenos, né, que não se apresentam, que não se oferece, né, à experiência sensível. Né, são temas, problemas, assuntos que não são tangíveis, imediatamente tangíveis. Né, portanto, né, são temas e problemas incognoscíveis, irrespondíveis. Daí Kant, né, dizer que a necessidade urgente da razão de pensar as questões últimas de Deus, da liberdade e da imortalidade, como diz Kant. Então, a razão, embora ela lide, dada a sua própria natureza, né, por extensão, dada a própria natureza do pensar, né, do pensar enquanto uma atividade de pensamento, né, se coloca questões, né, se depara com questões em relação às quais, né, ela não pode deixar de colocar, né, deixar de enfrentar, né, mas são questões, né, que, embora urgentes, necessárias, que faz a razão pensar e faz o pensamento, né, se exercer enquanto uma atividade, né, ele não encontra respostas. Isso é muito importante, diferentemente da ciência. Então, o que o Kant vai dizer, essas questões últimas, que seriam questões existenciais, de sentido e significado, Deus, a liberdade, a imortalidade, o problema da alma, não são temas, problemas da ciência. Né? Porque a ciência, e as ciências, de um modo geral, lidam com questões cognoscíveis, inteligíveis, né? Que se oferecem, né, um modelo explicativo, né? As explicações, um modelo de racionalidade, né, próprio das ciências. Então, vamos lá. A atividade do pensamento, a busca de significado, faz com que os homens formulem questões últimas, irrespondíveis, incognoscíveis, né? A imortalidade da alma, a liberdade, a existência de Deus. E se afirmem, por isso mesmo, como seres que interrogam. Né? Essa é uma posição de Hannah Arendt. O argumento central da autora é que, por trás de todas as questões cognitivas para as quais os homens encontram respostas, escondam-se as questões irrespondíveis, incognoscíveis. Por exemplo, nós podemos colocar, né, a questão: o que é a vida?
do ponto de vista da busca do conhecimento, né, do ponto de vista da objetividade do conhecimento, né, nós podemos explicar a vida, conhecer a vida, do ponto de vista dos processos vitais, do ponto de vista das ciências biológicas. Né? O que é a vida, quais são os seus mecanismos, né, quais são os seus processos, né? Ou seja, a vida, do ponto de vista das ciências, ela se oferece, né, a um conhecimento possível, a um conhecimento objetivo. Mas, do ponto de vista da filosofia, né, ela é uma questão última, a gente poderia colocar. Né? Poderíamos colocar, no sentido de Kant, que essa pergunta, né, a vida, o que é a vida, né, do ponto de vista do seu significado, do ponto de vista da sua significação, enquanto um problema existencial, se coloca para os seres que pensam, né, para o ente que nós mesmos somos, enquanto humanos, enquanto homens, né, é uma questão irrespondível. Nós não temos uma explicação, uma resposta última, né, para essa questão. Qual o significado da vida? Da mesma forma, né, o que é a morte? Né, qual o significado da morte? Qual o sentido da morte? Né? O que é nascimento? O que significa nascer? São questões de significado e de sentido para a filosofia. Embora, né, as ciências, né, do ponto de vista do modelo explicativo, né, que opera com base nas relações de causa e efeito, estabelece relações de causalidade em relação aos fenômenos, procura aprender, né, a vida, a morte, o nascimento, do ponto de vista dos seus processos, do ponto de vista dos seus mecanismos. Então, vocês vão percebendo aí, né? Quer dizer, a vida enquanto um problema para a filosofia, para a especulação filosófica, né, diz respeito a uma busca de sentido e significado. Né? Para as ciências, vida, a morte, nascimento, né, diz respeito, né, ao conhecimento. Né? As ciências, né, procuram decifrar, né, a gente poderia colocar aqui, né, os segredos da vida e da morte, do nascimento, ou seja, revelar, né, a morte do ponto de vista, né, dos seus operadores, né, o nascimento do ponto de vista dos seus operadores, mecanismos, processos. Então, vocês vão percebendo aí, né, a diferença, se não mesmo esse fosso entre conhecimento, por um lado, nas ciências, e significado, sentido, por outro, na filosofia. É essa demarcação que o Kant, essa distinção que o Kant faz, que é extremamente importante, né, para que nós possamos, né, responder a pergunta, o que é filosofia? Né, para que nós possamos afirmar, filosofia não é ciência. De um modo geral, nós chegamos a essa resposta, o que é filosofia, por uma via negativa. Né? Ou seja, diferenciando a filosofia daquilo que ela não é. Filosofia não é ciência. Né? Filosofia não é teologia. Filosofia não é religião. Filosofia não é visão de mundo. Então, esse é um caminho bastante interessante, né, para que nós possamos, digamos assim, né, por via de uma descrição, né, de uma identificação das faculdades humanas, né, que expressam determinadas capacidades e atividades, demarcar aquilo que é próprio, né, da filosofia e aquilo que não é próprio da filosofia e que, por não ser próprio da filosofia, caracteriza e define outras áreas, né, outros domínios de objetos e o modo de investigá-los, como, no caso, a ciência e a religião. Ok? Mas eu vou voltar a esse ponto. Então, significado e cognição, significado e conhecimento. Né? Da mesma forma que Kant distingue, diferencia, né, o intelecto, o entendimento, a cognição da razão e do pensamento, né, ele opera justamente essa demarcação entre significado, né, e cognição, que eu estou insistindo e repetindo aqui. Então, significado e cognição,
Não se trata aí da mesma coisa. Isso porque os interesses não são os mesmos. Os interesses do significado, da busca do sentido na filosofia são diferentes, né, dos interesses buscados na cognição, no intelecto, né, no modo próprio de buscar conhecimento nas ciências. Né? Então, mais uma vez, o interesse existencial da razão pelo incognoscível, qual o sentido da vida, qual o sentido da morte, né? Qual o sentido da alma, de uma alma imortal, qual o sentido de Deus, né? Qual o sentido do cosmos, do universo. Então, são questões incognoscíveis, né? São questões propriamente existenciais. E o interesse do intelecto pelo conhecimento, né? Aquilo que se oferece, né, aos dados da experiência, da nossa percepção sensível, que se oferece à experimentação, né, enfim, que é próprio das ciências. Né? Então, essa diferença, essa demarcação entre significado, né, e cognição, quer dizer, a busca de significado no pensamento, na atividade do pensamento, né, e a busca de conhecimento, de um conhecimento verdadeiro, né, próprio da cognição nas ciências. Então, mais uma vez, né, temos aí a distinção kantiana entre razão e intelecto, né, a distinção entre a necessidade urgente de pensar, né, são questões que a razão não pode deixar de pensar, se coloca para o pensamento, nós somos provocados, né, do ponto de vista, né, da nossa sede de sentido e significado, de encontrar um sentido, um significado para a vida, um sentido existencial para a morte. Né? E o desejo de conhecer e o desejo de conhecimento, né, próprio da ciência. Então, pessoal, a título de provocação, né, nós poderíamos colocar nessas questões kantianas, né, para a educação, que diz respeito ao nosso domínio, né, no campo da educação, né, da pedagogia, o domínio das nossas práticas, dos nossos saberes, né, pensar aí o conjunto das disciplinas, né, as nossas relações, por exemplo, com a filosofia, com a antropologia, com a história, com a sociologia, né, com a psicologia, né, todo esse campo, né, de teorias, de práticas, de saberes, né, que recortam aí o modo de vida, né, o modo de ser, pode-se dizer assim, né, da educação em geral, da pedagogia de modo em particular. Então, nós poderíamos colocar, né, como provocação, como as distinções kantianas entre pensar e conhecer, entre o intelecto e a razão, entre a busca de significado na filosofia e a busca de conhecimento na ciência, pode afetar a educação. Quer dizer, como traduzir, articular, né, essas distensões, né, essas distensões, essas diferenciações, né, essas diferenças para o domínio próprio da educação. Em nosso domínio, prevalece a atividade de pensar, a busca de significado, ou a atividade de conhecer, a busca da objetividade. Né? Aqui é uma provocação bastante interessante. Né? Por exemplo, quando nós colocamos, né, questões que dizem respeito ao modo de ser próprio da criança, o modo de ser próprio, né, do adolescente, né, ou questões relativas, né, ao aprender e ao ensinar, né, que significa, olha só a filosofia ela vai se perguntar pelo sentido, o que significa aprender, o sentido da aprendizagem, mas não o que é aprendizagem, o que consiste a aprendizagem, em que consiste, quais são os elementos, os métodos, as técnicas, os procedimentos, né, os melhores métodos, os melhores procedimentos, né, que dizem respeito à aprendizagem. Então, vocês percebem, né? Então, se a gente coloca essas questões, o que significa, por um lado, né, a busca de sentido, significado, quando nós articulamos a questão da aprendizagem, né, o que significa aprender, por um lado, e colocamos o que é aprendizagem,
como ela opera, quais são os seus elementos constitutivos, né? Como proceder do ponto de vista dos seus operadores, né? Dos seus procedimentos, né? A relação, né, ensino-aprendizagem. Então, vocês percebem que é próprio das ciências da cognição em geral. Então, quando a gente coloca, né, coloca essa demarcação entre uma busca de conhecimento, né, e uma busca de significado, essa demarcação, essa diferença entre sentido e significado, né, ela pode ser estendida para todos os domínios da educação. Por exemplo, né, no campo das psicologias, de um modo geral, de um modo particular, né, as teorias de aprendizagem, né, as teorias que envolvem o desenvolvimento, né, da criança, as fases de desenvolvimento, quer dizer, você tem ali claramente modelos explicativos, né, só para lembrar de Piaget, por exemplo. Então, você tem ali, quais são as fases de desenvolvimento infantil? Então, você tem ali, não uma busca de significado, que significa ser criança, que significa, né, passar de criança ao modo de ser adolescente. Né, mas você busca a explicação das fases, das etapas. Né. Aqui eu estou só articulando, né, essa relação com o campo das teorias da aprendizagem, teorias do desenvolvimento da criança, da infância, né, para vocês perceberem, terem um exemplo, né, como é que essas questões entre o intelecto, a cognição, a busca de explicações, a busca de conhecimento, de extrair um conhecimento objetivo acerca das crianças, acerca quais seriam os modelos apropriados, procedimentos, né, didática, na questão didática, questões de metodologia, já que nós conhecemos as crianças, né, do ponto de vista do seu desenvolvimento, do ponto de vista das suas habilidades, das suas capacidades, então nós poderíamos, né, digamos assim, né, explicar, né, não apenas explicar essas fases de desenvolvimento, né, mas explicar, né, a aprendizagem e oferecer modelos, quais seriam os melhores modelos, digamos assim, né, para as questões que envolvem ensino-aprendizagem, certo? Mas eu vou retomar essas questões, eu acho que essas provocações são interessantes no nosso debate a seguir, certo? Eu vou concluir agora essa minha exposição, né, a partir de uma leitura de uma lauda, de uma página, né, sobre essa questão que significa pensar, em que eu procuro aí articular justamente Kant, Hannah Arendt e esse filósofo alemão do século XX, né, Martin Heidegger, certo? O que significa pensar? Mais uma citação de Heidegger. O que mais cabe pensar cuidadosamente em nosso tempo, que tanto tempo nos dará a pensar, revela-se no fato de ainda não pensarmos. Ou seja, vou ler mais uma vez. O que mais cabe pensar, o que é urgente pensar cuidadosamente em nosso tempo, na nossa atualidade, que tanto nos dará a pensar, que tanto nos faz pensar, revela-se no fato de ainda não pensarmos. Ou seja, o que quer dizer Heidegger, né, embora a gravidade da época, dos problemas, das questões que se apresentam para o pensamento, né, que exige um trabalho de pensamento, que exige uma atividade do pensamento, o problema é que, segundo o próprio Heidegger, que ele observa, que nós não exercemos a atividade de pensar, não exercemos essa atividade de pensamento. Quanto mais temos questões para pensar, menos pensamos. Né? Talvez porque nós confiamos demais, né, nas ciências, né, confiamos demais, né, nos meios de comunicação, enfim. Eu vou, agora em seguida, né, ler para vocês. Eu vou mudar minha apresentação aqui, de modo que eu possa incluir outra apresentação aqui. Paciência mais uma vez para vocês, estou pedindo aqui. Eu vou incluir a janela, ok, para que vocês possam acompanhar aí, certo? Deixa eu ver aqui. Vocês estão visualizando aqui? Vocês estão visualizando? Eu não sei se vocês estão visualizando, né, essa minha apresentação.
Bom, pessoal, eu vou ler. Eu vou ler a apresentação, depois eu disponibilizo para vocês, certo? O que significa pensar? O pensamento não traz conhecimentos úteis como as ciências, atividade de pensar. O pensamento não resolve os enigmas do universo, não decifra os segredos da vida. Questões do tipo: o que é a vida? De que é feita? Como funciona? E quais processos permitem explicá-la? Ou então, o que é inteligência? Como a inteligência opera? Através de quais mecanismos? São todas questões de cognição e não de pensamento. A pergunta, o que é? E não o que significa. A cognição busca o conhecimento e se ocupa com as explicações de objetos que investiga e lida com as soluções de problemas que se propõe. Quer dizer, resolução de problemas, questões respondíveis, cognoscíveis. O pensamento, por sua vez, pergunta pelo sentido, pelo significado das coisas que vêm ao nosso encontro. E que, por isso mesmo, são incontornáveis e fazem pensar. Então, a pergunta aqui, correta do ponto de vista do pensamento, consiste: qual o significado, o sentido da vida? Qual o significado, o sentido da inteligência? Qual o sentido, o significado do pensamento? O que significa pensar e não o que é o pensamento? Se nós colocamos a questão, o que é o pensamento, é uma questão de cognição, de conhecimento. Nós poderíamos, entre aspas, conhecer a consciência, do ponto de vista dos seus mecanismos, daquilo que é próprio da consciência, tal como apresenta pelas ciências da cognição, ciências da mente, filosofia da mente. Mas nós não podemos aprender a natureza da consciência do ponto de vista do seu sentido e significado. A natureza do pensamento do ponto de vista do seu sentido e seu significado. O que significa pensar é uma pergunta diferente, radicalmente diferente, da pergunta: o que é, qual a natureza do pensar? O que é o pensamento? Certo? Então, prosseguindo aqui, mais um pouco. Entre as questões do pensamento e as questões cognitivas, ou seja, o modo próprio de investigação das ciências, há mesmo um abismo que se revela intransponível, como afirma Heidegger. Não apenas uma diferença, mas um abismo intransponível. Ou seja, Heidegger está querendo demarcar aqui a diferença entre filosofia, o modo de pensar próprio da filosofia, e a ciência, e o modo de operar próprio do conhecimento objetivo, explicativo das ciências. Não apenas filosofia e ciência são duas coisas diferentes, mas como elas são radicalmente diferentes, intransponíveis. Prossegue Heidegger aqui. A ciência não pensa, diz Heidegger. A ciência não pensa. Não é da natureza exercer a atividade do pensamento. Não é da natureza da ciência a busca de sentido e significado. Prossegue Heidegger. Que a ciência, porém, não possa pensar, isso não deve escandalizar, não deve causar nenhum escândalo. Trata-se, na verdade, não de uma deficiência das ciências, mas sim de uma enorme vantagem, pois somente assim ela pode produzir e acumular conhecimentos úteis ao introduzir-se num determinado domínio de objetos e aí se instalar. Aqui cabe uma reflexão. Por exemplo, a ciência não pensa, diz Heidegger. Isso não deve escandalizar, produzir nenhum escândalo. Na verdade, o fato de não pensar
questões de sentido e significado, isso é uma enorme vantagem para a ciência, se não mesmo sua condição de possibilidade. Né? Quer dizer, é uma vantagem da ciência não pensar, mas buscar um conhecimento, né? Buscar modelos interpretativos, né, que possam explicar os fenômenos de que ela trata. Por exemplo, vou citar aqui a questão da biologia molecular hoje, da engenharia genética, da manipulação genética. Vocês imaginam aí, o que significa hoje manipular a vida a nível molecular e digital? A questão dos transgênicos, a manipulação genética, a produção de vida bioengenheiradas em condições de laboratórios, vidas produzidas em laboratório. Quais são os desdobramentos, os efeitos colaterais, as implicações das pesquisas, né, ou das produções no âmbito da biotecnologias? Então, vocês estão percebendo aí, né, o biólogo molecular, se ele parar para pensar, questões de sentido e significado, quer dizer, do ponto de vista das consequências virtuais, dos desdobramentos, das implicações, das graves consequências da manipulação genética, né, para a natureza em geral, a questão dos transgênicos, né, a terapia gênica, a manipulação genética do genoma humano, para, né, a nossa condição humana em geral, né, os efeitos colaterais, a imprevisibilidade, né, ele não, né, para seguir Heidegger, né, ele cessaria, possivelmente, ele cessaria suas pesquisas. Aí entram as questões éticas, as questões da bioética. Então, vocês estão percebendo aqui, para que o biólogo molecular ele proceda, né, o processo de manipulação da vida, né, introduzindo novas formas de vida, manipulando a vida, ele precisa cessar o pensamento, ele precisa interromper o pensamento, ou simplesmente não desencadear essa atividade, né, para abrir espaço, caminho para o conhecimento. Né? Então, vocês percebem aqui, né, como é importante essa demarcação. Né? A filosofia, né, com base na atividade de pensamento, que coloca questões de sentido e significado, né, iria perguntar para a biologia molecular o que significa a manipulação da vida. Qual o sentido de se manipular a vida? Né? A biotecnologia, né, a biologia molecular fala, não, manipular a vida significa estender, aprimorar os seus processos, erradicar as doenças. Né? Então, percebe, ela já opera com outros elementos aí, certo? Então, eu vou prosseguir aqui. Da mesma forma, né, a gente teria que pensar o campo da física nuclear, da física atômica, né? A liberação de processos de energia nuclear, quer dizer, se um físico nuclear, né, ele para a pensar o que significa, né, liberar a questão da fissão, né, da quebra do átomo, né, de hidrogênio, entendeu? Você liberar energia. Então, quer dizer, o físico, né, no laboratório, quer dizer, o físico nuclear, físico atômico, ele não coloca questões de sentido e significado. Porque se ele colocasse questões de sentido e significado, ele não prosseguiria na sua pesquisa. Então, é uma enorme vantagem não pensar, não exercer o pensamento, né, nessas ciências da natureza em modo geral. Exemplo da física e da biologia. Então, aqui eu estou seguindo, né, fazendo algumas articulações, né, para a gente pensar, né, como é urgente, por exemplo, pensar a biologia molecular, pensar a inteligência artificial, do ponto de vista do sentido e significado de uma inteligência artificial, sentido e significado de uma manipulação genética, da clonagem, né, das novas formas de vida transgênicas, bioengenheiradas. Né? E esse pensar que busca sentido e significado, né, nós não vamos encontrar nas pesquisas da física, né, esse modo de operar, né, na física e na biologia. Não vamos esperar isso dos físicos e dos biólogos. Isso é uma provocação, talvez, né, mas que é interessante para nós aqui. Daí a necessidade de articular e separar, né, a atividade do pensamento, o pensar, né, que Kant chama de razão, e responsável pela busca de sentido e significado, e o intelecto, né, o entendimento,
e a busca de conhecimento, a busca da verdade nas ciências. É da natureza das ciências não pensar. Por isso Heidegger vai dizer, vai afirmar, a ciência não pensa. Prossegue, né, o Heidegger, né? Das ciências para o pensamento, não há nenhuma ponte. Se existe um abismo entre filosofia e ciência, entre pensamento e cognição, o Heidegger ele vai mais longe. Né? Ele vai afirmar que não existe nenhuma ponte, mas somente um salto. E o salto não nos leva somente para o outro lado, mas para uma região inteiramente outra. A região do pensamento. Né? Do pensamento que medita, né? Que busca o sentido e significado. Prosseguindo aqui. Pensar, né? O exercício do pensamento, não é da ordem de uma ocorrência natural. É muito importante para nós aqui. Quer dizer, se nós possuímos essa capacidade de pensar, isso não assegura, não garante o seu exercício. Né? Então, aqui eu já vou avançar mais um pouquinho. O fato de nós todos sermos capazes de pensar, né? O homem possui a faculdade, né? Da razão, que é responsável pelo pensamento. Mas o fato de ser capaz de pensar, essa capacidade, ela nem sempre, ou talvez na maioria das vezes, ela não se desdobra num exercício, numa atividade de pensamento. Né? Ser capaz de pensar não é o mesmo que exercer atividade de pensamento. Né? O pensar, o exercício do pensamento, não é da ordem de uma ocorrência natural. Certamente, o homem pode pensar na medida em que tem a possibilidade para tal. No entanto, este possível não nos garante ainda que sejamos capazes disso. Como observa Hannah Arendt, né, para concluir, em A Vida do Espírito, a ausência de pensamento, o vazio de pensamento, é um poderoso fator nos assuntos humanos. Estatisticamente, é o mais poderoso deles. Não apenas na conduta de muitos, mas também na conduta de todos. Uma citação de Hannah Arendt. Então, pessoal, eu encerro aqui essa apresentação, essa exposição inicial, certo?